capítulo de número 6. Versos 41. É uma narrativa, o qual nós vamos depois usar alguns versículos. E eu prometo terminar 10 horas de ponto, que é o nosso culto de ceia, é 2 horas. Se você tem uma Bíblia, abra. Se você pode ler em voz alta, você vai ler alternadamente. Por que é que eu peço para você ler? Porque você, quando você lê silenciosamente, você tem dificuldade de guardar. Quando você lê em voz alta, você consegue ouvir o que você lê. É assim que funciona. Então é muito importante que seja, a partir do verso 41, a murmuração dos judeus. Aliás, judeus sempre murmuraram, né? Sempre pessoalzinho para murmurar. Até hoje são assim. E eu queria saber, não sei por que o judeu não gosta das mulheres da esposa, não, sabia? Quando ele sai o grupo, a mulher vai atrás, eles vão na frente. Não anda de mão dada, você não vê judeu de mão dada. Não sei o que ele tem contra as mulheres, mas em todos os casos, né? Não dava para ser brasileiro, né? Porque aqui no Brasil é diferente, né? Mas os judeus têm não sei o que é isso, mas não posso nem saber. Murmuravam, pois, deles, os judeus, de quem? De Jesus, porque ele tinha feito uma afirmação no início do capítulo, né? Por isso que eu estou pegando pela frente, mais à frente. Murmuravam, pois, deles, os judeus, por quê? Disseram o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Verso 42, leia. Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Juntos, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E estas coisas disse Jesus quando ensinava em Cafarnaum. Oremos. Nosso Deus e Pai, abençoa esta meditação que antecede o momento de sentarmos à mesa do Senhor.
esta reunião tão nobre. Privilégio sentar à mesa do Senhor, participar da comunhão com o Senhor. Portanto, Pai, ajuda-nos nesta pequena meditação e prepara-nos para que possamos, ó Pai, com alegria, ouvir a Tua palavra e quem sabe até aprender um pouquinho mais. Em nome do Senhor nós oramos, amém. Podeis sentar, irmão. É sempre bom ao iniciar um ano, hoje no caso, a primeira Santa Ceia, falando da obra de Jesus, que é a base da igreja, que é o sustento, e é pela aliança do seu sangue, que é a fonte da nossa vida espiritual. Lembre-se disso, nós não estamos tratando aqui de nada material. Nós estamos tratando de um assunto espiritual, para que a gente possa entender. A base, portanto, da igreja, que é sustentada, é esta aliança no seu sangue, que é a fonte da vida espiritual. Eu não tenho vida espiritual porque vou à igreja uma vez ou outra. Eu não tenho vida espiritual porque papai e mamãe é da igreja. Eu não tenho vida espiritual porque uma vez por ano eu vou lá na igreja na passagem de ano. Isso não adquire vida espiritual. Isto chamamos de uma atitude religiosa vazia, porque ela não tem compromisso com Cristo, ela não vive em Cristo. Portanto, é preciso nós entendermos que a morte do Senhor e a sua ressurreição é algo espiritual, e quando eu entro nesta aliança com o Senhor, que recebo sobre a minha vida o sangue do Cordeiro, remissão dos meus pecados, então ali é a fonte da minha vida espiritual. E quando nós chegamos aqui, queridos irmãos, à mesa do Senhor, quando você pega esse pão e o cálice, você não pode pensar que aquilo ali é algo vazio. Ali está falando a linguagem diferente. Ali é pão, mas o que é que nós estamos fazendo? Ele está representando o corpo de Cristo. O sangue representa o vinho, representa o sangue que foi vertido na cruz. Por quê? Porque no passado, antes de Cristo, quando uma pessoa cometia pecados, ele pegava um animal, levava para o sacerdote matava aquele animal, aspergia o sangue no santuário, e ele estava perdoado daquele pecado, daquele dia, ou daquela semana, ou até dentro de um mês. Mas com Cristo, quando Cristo veio e entregou a sua vida, acabou a matança de animais. Agora eu recebo o sangue do Cordeiro pela fé. Eu creio que ele derramou, e quando ele entregou ao Pai, que disse assim: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: meu Pai, cessou a morte de cabritos e de bois. Aqui tem o sangue que vai valer para todas as gerações que vão se seguir até o dia em que eu voltar para levar a igreja. Então, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você está aceitando na sua vida o sangue do Cordeiro, que é para perdão do seu pecado. Por isso, ao aceitar Cristo como Senhor, eu recebo perdão dos meus pecados. Então é importante você saber que a igreja, não a igreja protestante, usava como no passado, porque no passado as pessoas tinham animais, depois, mais tarde, a igreja tinha uma maneira. Você cometia um pecado, você chegava no local
ficava por trás de um imóvel, ele tinha uma tela e confessava o seu pecado ao sacerdote. E o sacerdote ali te aconselhava, né? Você tinha o perdão daquele pecado, mas você não se livrava de continuar sofrendo, porque você iria pecar, teria que voltar novamente. Era o mesmo simbolismo lá do passado. Aí seria mais fácil, né? Você podia pecar, no outro dia eu resolvo esse problema. Vou ali, pego compro um cordeirinho, vou lá e... Então, este era um outro problema. E a pessoa se acostumava a fazer isto, como dizia o Jô Soares: peca e despeca, peca e despeca, peca e despeca, né? Uma coisa simbólica. Mas Jesus não. Quando ele foi à cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado. Todo aquele que vier a mim, eu vou salvar. Todo aquele que se vier a mim, eu vou salvar. Eu vou ajudar a sua jornada. Compartilhar o sangue da aliança de Cristo é a maneira de unir-se a Deus e receber os benefícios de sua vida. Cristo é o nosso sacrifício, ele é a aliança, é a provisão divina para a nossa vida. Entenda isto: Cristo foi e é a provisão divina para a nossa vida, para o nosso sustento, nos alimenta, porque nós somos alimentados através dele. Eu me alimento em Cristo. Vamos ler 1 Pedro, se você tem a sua Bíblia, olha para mim, prende essa página aí com esta fitazinha assim, é para você não procurar, desculpe-me. Eu normalmente não venho para fazer culto, eu não como nada na parte da manhã, eu venho para servir a Deus, o meu jejum, e fazendo o culto a Deus. 1 Pedro, ouça outra coisa que eu vou dizer aos irmãos. É preciso, ouça o que eu vou dizer, é preciso nós como crentes respeitar esses homens da Bíblia. Você não está vendo aí Pedrinho. Pedrinho é um que nós temos aqui, é o Pedrinho. Você, ao ler, você está lendo uma autoridade. Ouça isto. Ah, não foi Pedro, tem gente, não foi Pedro. Você não pode falar de Pedro. Pedro era uma autoridade e ele continua sendo uma autoridade pela palavra que ele deixou. Então nunca você caia nessa armadilha de querer pensar: não, mas Pedro é Paulo, não. Respeite essas autoridades, respeite, porque elas são muito fortes. Vamos ler, eu separei aqui 3 versículos, parece. A partir do verso 3 da primeira carta de Pedro, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Verso 4, olha que coisa fantástica. Leia bem forte comigo. Para uma herança o quê? Incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Até esse ponto. É uma coisa fantástica a gente quando começa a entender e ler a palavra de Deus, como isso nos ajuda, irmãos. Como isso nos ajuda. Aliás, eu li 2 Pedro. Eu li 1 Pedro, mas era 2 Pedro também, que nós podíamos ler. Essa narrativa aí é melhor em 2 Pedro.
2 Pedro, vê se você consegue à frente um pouquinho mais. Às vezes nós anotamos e na hora foge um pouquinho. 1 Pedro era capítulo 1, verso 18 e 19. 2 Pedro é que é 1, 3 e 4. 2 Pedro, vê se você consegue localizar aí à frente um pouquinho. Está aqui. 2 Pedro, verso 3: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada, leia comigo, pode ler? Todas as coisas que conduzem à vida e o quê? E a plenitude pelo conhecimento completo de quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4: pelas quais nos tem sido o quê? Doada as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela, aleluia, para que por ela vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Irmãos, a vida cristã é uma grandeza. A vida cristã é algo que você não pode descuidar, como eu falei no início. Você não pode brincar e nem abusar. O que é abusar da vida espiritual? Abusar da sua salvação? É quando você não leva a vida espiritual a sério. É quando você começa a brincar com aquilo que é sagrado. Olha o que eu vou te dizer. Porque quando você aceita Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a sua vida passa a ser uma vida consagrada para Ele. E nós não sabemos lidar com coisas sagradas. Isso é muito sério. É muito sério. A sua vida, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você não se pertence. Você não, eu vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. Você não pode fazer do seu jeito, a menos que você não esteja em Cristo. Aí você pode fazer do seu jeito. Mas quem está em Cristo, ele não pode fazer do seu jeito. Por quê? Porque ele não pertence a si mesmo. Ele pertence àquele que comprou através do seu sangue. Portanto, meus irmãos, por causa desta união com Cristo, é que o nosso coração fica cheio de esperança em todas as promessas, e a maior de todas elas, eu acho para mim, é a ressurreição. Ressurreição para a vida eterna. Uma pessoa quando morre, nós estamos falando de pessoas cristãs, quando ela morre, a Bíblia nem usa o termo morrer, a Bíblia diz o termo descansa. Ela descansa em Deus. Descansando para quê, bispo? Ela está aguardando o momento da ressurreição. Por quê? Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, diz o texto lá em Tessalonicenses, dizendo o seguinte, que os que morrerem antes, quando Cristo vier nas nuvens para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque eles partiram antes. E nós, segundo a Bíblia, nós seremos atraídos a Ele, seremos transformados num abrir e fechar de olho para recebermos a nossa estrutura espiritual. Você não vê Deus, Ele existe? Claro. Então nós temos que entender. Então nós seremos atraídos e Ele vai nos receber. E aí a Bíblia diz, e estaremos com o Senhor para todo sempre. Existe uma parte que diz o seguinte, que Jesus vai voltar, quando levar a igreja, vai voltar, vai sentar lá em Israel e vai reinar por 1000 anos.
Meu Deus do céu. Eu fico impressionado como é que uma pessoa não sabe ler a Bíblia. Fica catando versículos, se calçando, mas não lê a realidade. É igual um pregador que eu assisti pregando, dizendo que eu não posso acreditar nesta palavra. Jesus transformar água em vinho. Não seria melhor ele transformar a vida das pessoas? Eu não posso, a minha inteligência não dá para aceitar isso. Isso é anticristo, irmãos. Você sabe, você deve ter visto isso. Ele diz que não cabe na inteligência dele. Vai para o inferno com toda a inteligência, porque está negando o santo de Deus. E eu não posso engolir essas coisas. Por quê? Porque não lê. Lê um versículo isolado, mas não lê o contexto, que diz o quê? Com isto deu Jesus início aos seus milagres em Caná da Galileia, e muitos creram, e os seus discípulos estavam sendo formados. Ele estava na formação. Então a pessoa diz que não aceita, não posso aceitar isso, que ele tinha que fazer porque ele precisa transformar a vida, não é transformar a água. Anticristo. Isso é horrível. Isto danifica, irmãos, os valores da palavra de Deus. Ao olharmos para o início deste texto lido, nós vemos aqui o que aconteceu. Olha a maneira como eles viam Jesus. Capítulo 6, verso 41 de João. Esta é a visão que muita gente tem. Eles conheciam só, murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhes conhecemos seu pai e a sua mãe? Como pois agora diz? Ele não conhecia Jesus. E há muita gente que só conhece o filho de José, mas não conhece o Senhor da glória. Sabe por que não conhecem? Porque não foram ainda revelados. Porque quando você é revelado, você muda completamente a sua cabeça. Então como vai viver isso aqui? E eu creio que, infelizmente, eu vou dizer uma coisa que eu não gosto de dizer. Eu creio que hoje também existem pessoas ainda, até na igreja, que só conhecem Jesus de uma maneira religiosa, não veem além, que é a salvação e a vida eterna. Eles não entendem isso. Então as pessoas vivem e perdem muito por causa disso. Eu gostaria que os irmãos dessem uma olhada nesse verso 53 agora, com muito cuidado. Capítulo 6 e verso 53. Olha, preste atenção na leitura, porque a beleza da Bíblia é você prestar atenção na leitura. Olha o que diz o verso 53 do capítulo 6. Respondeu-lhe Jesus. 2 pontos. Quando tem 2 pontos, a voz desce assim, e ele vai comentar. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, 2 pontos, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, o que ele diz? Não tendes vida em vós mesmos. Ou seja, são pessoas sem vida, porque a vida que eu tenho, que nós temos, não é a nossa vida. Nós temos a vida de Cristo. Daí a Bíblia dizer, e eu creio, que nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita debaixo da madeira, no pau. O Espírito Santo habita em pessoas, em gente. Mas também não habita em lugares sujos. Que é isto? Sujos.
Espírito Santo não pode habitar em uma pessoa que está imunda por dentro, que não conhece a Cristo, que não aceitou a Cristo, que ainda está vivendo na base dos seus pecados. Como ele vai entrar nessa casa? Isso é muito sério. A gente brinca às vezes, mas esse assunto tocou muito no meu coração. Então eu preciso entender isto. Eu preciso entender. Comer a carne e beber o sangue deve ser, irmãos, falando de comprometimento espiritual. Quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, eu recebo os benefícios da morte, do sacrifício dele, faço parte da ressurreição, mas eu tenho que entender, é ele vivendo na minha vida, e esse texto é muito claro. Ele diz, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tem vida em vós mesmos. Ou seja, são pessoas sem vida, pessoas que não estão mortas espiritualmente. Bicho, e quando morre uma pessoa sem Cristo, ela vai morrer segunda vez, porque ela nasce morta e vai tornar a morrer. Vai morrer por quê? Porque ela não tem salvação, ela vai para a condenação eterna. As pessoas não gostam de pregar isso, sabe por quê? Porque isso não dá ibope. Não dá. Se a gente fica, meu irmãozinho querido, aleluia, você não nasceu para cauda, para cabeça, você... Meu irmão, eu me recuso a falar coisa que a Bíblia não diz. Essas falácias não me iludem. E eu sei que isso é caro. Há um preço. Eu preciso entender. A minha vida está em Deus. Eu, Rubem, não tenho vida dele. Eu tenho a vida de Cristo. Daí surge a expressão andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Verso 54, ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E aí completa dizendo o quê? E eu o ressuscitarei quando? Qual é o último dia? É o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Porque o que nós estamos fazendo aqui é aguardar a vinda de Cristo. E Ele vai vir buscar a sua igreja. E eu quero estar lá. Eu quero estar naquele grande dia. Vai ser bom demais. A Bíblia diz que lá não entra o quê? Ainda bem que nós vamos se livrar dessa praga. Diz que lá não entra feiticeiro, não entra idólatra, não entra um monte de gente que não deve ir lá para lá mesmo, né? Entrarão os servos do Senhor, entrarão os remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso vale a pena crucificar a nossa natureza. Quem me falar que pecado não é bom é mentiroso. Pecado não é uma coisa tão ruim, na verdade. Tem homem que baixa a cabeça e fica... Tudo que não presta é bom, no sentido da carne. Mas nós que temos Cristo como Senhor, está entendendo agora como é que funciona isso? Ele nos curou. Tem que deixar essa velha natureza travada. Ela está amarrada pelo poder de Jesus. Essa nossa natureza, ela fica submissa à vontade do Senhor. Por quê? Cristo habita em vós. Cristo habita em vós. Eu gosto dessas passagens
Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, com isto eu encerro para nós participarmos da Santa Ceia, porque certamente você ainda vai fazer um almoçozinho lá esperto hoje, né? Eu sempre falo do que eu comi no almoço ontem. Ontem eu comi um pargo frito, e não comprei, eu ganhei. A mulher fritou aquele pargo, e ela, ainda vou te dar uma receita, ela ainda botou ali uma sementezinha chamada, não sei, eu esqueci, na fritura, mas ficou bom demais. Fritinha, né? Ele é bom demais, um arrozinho, meu Deus. Ganhei 4 pargos. Eu estou aberto para ganhar mais. Eu não tenho muito luxo não, aceito roubá-lo. Eu aceito aquela outra que fica só na pedra, como é o nome daquela que fica escondida? E leva um anzol? Garopa. Eu aceito. Badejo também de quebra. 1 Coríntios 15. Aqui, irmãos, temos a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Foi Ele ressuscitou para nos passar o Espírito da ressurreição. Então no verso 19, ele diz o seguinte, podemos ler bem forte todos? Se a nossa esperança... Aleluia, vamos ler mais uma vez? Se a nossa esperança em Cristo se limita, somos os... A minha tradução fala miseráveis. Fecha a sua Bíblia. Fechou? Não fica... Agora, repete mais uma vez. Não olha na Bíblia, não, agora não peque, por favor. Não, pera aí, tem gente lendo, aí não vale. Fechou a Bíblia? Obedeça. Qual o endereço? Amém, gravou, né, irmão? Glórias a Deus. Diga para o irmão, você é um felizardo. Diga ele, você está com boa chance de ir para o céu. Fala com ele aí. Glória a Deus. Que deu glória a Deus, gente. Aleluia. Pode aplaudir, isso é bom, a gente... Concluo. Se a pessoa não aceitar a Cristo, ou se não aceitar a Ele como Salvador e o seu sacrifício, ela não tem a vida dele em vós. Ouça bem, porque o que vai fazer a diferença é a vida dele em nós. Porque se eu tenho a vida dele em mim, eu faço parte da ressurreição. Porque ele é o poder da ressurreição. Enquanto nossos pastores e irmãos vão nos ajudarem lá em cima também, vamos curvar a nossa cabeça no instante para nós orarmos. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra nos alegra. Tua palavra é uma festa para a nossa vida, Pai. Tua palavra traz segurança, traz esperança, porque vivemos num mundo, ó Pai, onde as pessoas estão acreditando em homens, estão esperando homens que vão mudar o Brasil. Senhor, isto não vai acontecer, porque o homem não tem poder para mudar, o homem não tem aquilo que o Senhor tem, Pai. Por isso, Pai, que a nossa fé
seja mantida no Senhor e possamos caminhar, cabeça erguida, levando, Senhor, esta mensagem àqueles que ainda estão perdidos. Abençoa todos que vão comungar, em nome de Jesus. Por gentileza, irmão, podeis receber.